Graça e paz a todos, eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos reunidos para mais um estudo da Palavra de Deus. Nós estamos estudando o Sermão do Monte, de segunda a sexta ao meio-dia. Nós sempre temos esse encontro aqui. Então, como é nossa praxe, nós vamos ouvir a nossa querida companheira irmã Juliane, que é minha parceira aqui e que nos ajuda. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração, me esconder em teus braços, ó Pai. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render. Graça e paz a todos. Então nós estamos para continuarmos o estudo do Sermão do Monte. Nós vimos nas últimas reflexões que nós fizemos, nos estudos que nós fizemos, nós vimos que Jesus fala das duas portas, a porta estreita e a porta larga. E nós vimos que Jesus Cristo fala do caminho espaçoso e do caminho apertado, que Jesus fala da multidão que entra pela porta e dos poucos que entram pela porta estreita e da multidão que entra pela porta larga. E nós vimos o destino daqueles que entram pela porta larga, que é a perdição, e daqueles que acham a porta estreita, que é a vida. Uma vez feita a escolha, uma vez entrando na porta do reino, uma vez sendo regenerado, uma vez tomando a decisão de seguir a Cristo, então o que acontece? Jesus ele vai agora nos orientar, ele vai trazer uma exortação para as nossas vidas. Seja bem-vinda, minha irmã, Deus te abençoe.
É um prazer tê-la aqui no nosso estudo bíblico do meio-dia de segunda a sábado. Então nós estamos estudando o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, e nós já estamos no capítulo de número 7. E o versículo de número 15, que é o que nós vamos ler hoje. Então Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos. Diz assim a palavra de Deus: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em Tua presença e vamos estudar a Tua palavra e precisamos da Tua graça, da Tua unção, da Tua sabedoria, do discernimento espiritual, da iluminação do Espírito Santo. De que o Espírito Santo fale por nosso intermédio e que nada saia da nossa boca que seja, ó Deus, maligno, ofensivo, mas que seja tudo para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Hoje nós vamos estudar sobre a questão do cuidado com os falsos profetas. Jesus diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então eu vou ler aqui o que alguns teólogos que eu gosto muito disseram sobre esse texto. O John Stott diz que os falsos profetas, eles são mais que perigosos. Eles são mentirosos. A grande característica de um falso profeta é o engano, a mentira. E aí ele diz assim: os cães e os porcos, do versículo 6, por causa de seus hábitos imundos, são fáceis de reconhecer. Mas os lobos penetram sorrateiramente no rebanho, disfarçados de ovelhas. Então, Jesus, em sua sabedoria, ele usa várias metáforas. Metáforas do cotidiano. Ele pega coisas do cotidiano para inculcar em nós, para colocar, para que isso fique gravado no nosso coração. Ele usa ilustrações. E nesse texto, ele vai usar a metáfora de um lobo que parece que se cobriu com a pele de uma ovelha. E por dentro ele é lobo. Mas é como se ele tivesse comprado uma pele de ovelha com zíper, tipo essas fantasias que nós temos hoje, né? E aquele lobo comprasse uma pele de ovelha, vestisse essa pele de ovelha e fechasse o zíper e cobrisse com a lã, de maneira que todas as ovelhas imaginariam este lobo não como lobo. Mas, Marcos, Deus abençoe, meu irmão. Deus seja contigo. Deus seja contigo, minha irmã.
mas como uma ovelha. O John Stott continua dizendo o seguinte: uma das principais características dos profetas do Velho Testamento era o seu otimismo amoral, ou seja, não importava como as pessoas estavam vivendo, eles sempre profetizavam o que era bom. E eles sempre profetizavam tendo em vista coisas boas para aqueles que tinham dinheiro. Há um texto que diz assim: aqueles que eles têm, aqueles que metem na boca alguma coisa, profetizam paz, mas profetizam guerra aqueles que nada lhes metem na boca. Ou seja, quem tinha dinheiro e podia dar a eles boa alimentação, boas refeições, jantares em lugares caríssimos, eles profetizavam paz. Mas aqueles que nada metiam em suas bocas, aqueles que não tinham dinheiro, eles profetizavam desgraça. Então, o que saía da boca deles dependia do que entrava. E o Lloyd Jones, ele diz uma coisa que eu achei interessante. Antes de nós, isso aqui é de forma introdutória. Ele diz assim: o falso profeta é um indivíduo que se aproxima de nós, dando a impressão inicial de ser tudo quanto seria desejável em alguém. Então o falso profeta. E o falso profeta, nós não estamos dizendo daquelas profecias pentecostais. Mas quando nós estamos falando do falso profeta, nós estamos falando do falso mestre. Daquele que traz o ensino. Daquele que é caracterizado por ensinar, por anunciar, por falar em nome de Deus. E aí tem aqueles que falam em nome de Deus, ensinam em nome de Deus e são verdadeiros, mas Jesus já estava nos alertando acerca do falso profeta. E qual é o problema do falso profeta? Em primeiro lugar, o grande problema do falso profeta é que o falso profeta é alguém que muda a verdade. É alguém que de maneira sutil ele muda a verdade de tal maneira que a gente, se não perceber, vai caminhar no erro, imaginando estar na verdade. O falso profeta é como alguém que trabalha com cartografia, que é o trabalho de fazer mapas, ou trabalha com a bússola e ele quer fazer um atentado. Então tem um navio cheio de pessoas e ele sabe onde tem os icebergs, aqueles icebergs gigantes. Aquela montanha de gelo que afundou o Titanic, o chamado Titanic. Então ele faz um pequeno traço desviando a rota, sem que ninguém veja,
ele faz um mapa falso, e aí o que acontece, as pessoas vão seguindo aquele mapa, e elas vão, e o comandante está certo de que está no caminho correto, ele não sabe que o mapa foi trocado sutilmente, que fizeram desvios de rota sutis, que não dava para perceber a não ser que se olhasse com bastante atenção. O que acontece é que quando eles forem descobrir, o navio já estará afundando. O navio, tal como o Titanic ou o Titanic, já bateu no iceberg e as pessoas já estão desesperadas, morrendo. O falso profeta, ele mexe no ensino que orienta, que norteia a vida cristã. E aí, se ele consegue, ele pode fazer com que pessoas pensem que estão caminhando para a vida eterna quando estão caminhando para a destruição eterna. O falso profeta é como alguém que trabalha numa farmácia de manipulação, onde se fabrica o remédio na hora, onde o especialista prescreve uma medicação, e essa medicação tem que ser manipulada, feita. E aí ele percebe todas as orientações e diretrizes do profissional da área da saúde. Mas, tendo raiva daquela pessoa, ou sendo malvado, ele vai fazer uma medicação, ele vai elaborar uma medicação semelhante, mas com alguns ingredientes quase que imperceptíveis, que vão trazer estrago e até óbito para aquele que está medicando-se. Então uma pessoa pode ter uma medicação e está tomando aquela medicação e não saber que alguém mexeu na composição e que esse pequeno desvio de composição transformou medicação em veneno. Então a grande pergunta é, pastor, se o falso profeta faz isso, ele mexe no mapa, ele mexe na composição da medicação. Então, como identificar esse falso profeta e como não fazer isso? Um dos grandes problemas nossos é que, assim como o comandante, ele pega o mapa, e ele já está tão acostumado com o mapa que ele não olha com calma, ele não senta, ele não examina o mapa ou a bússola, se alguém mexeu. Então ele vai certo de que está com o mapa correto, de que ninguém alterou, ele não imagina, ele não cogita esta possibilidade. Mas aquele que é um bom comandante, ele senta, ele observa com cuidado todos os mapas, quem foi o cartógrafo,
se há algum erro naquele mapa, ele examina a bússola, ele examina, antes de partir, ele examina tudo, com cuidado, nos detalhes, nos mínimos detalhes. Assim também alguém que mandou fazer uma medicação, eu não estou dizendo que uma farmácia de manipulação faz isso, certo? Isso é apenas uma ilustração. As pessoas não tenham medo ou falem mal das farmácias. A manipulação é tremenda. Eu mesmo já tomei muitos medicamentos de manipulação e são medicamentos maravilhosos. Então isso aqui é apenas uma ilustração no que poderia acontecer, certo? Para poder ilustrar. Então o que acontece? Se você vai e a pessoa passasse uma medicação, o médico passasse uma medicação, você não iria tomar de uma vez. Você iria lá, veria com o médico, e se o médico fosse daquele de apressado, aquele apressado, ele tome. E a gente muitas vezes toma. Mas tem aqueles que são mais criteriosos. Tem aqueles que gostam de ler bula, são especialistas em ler bula de medicação. Então aqueles que são mais criteriosos, eles trabalham mais, mas eles erram menos. Então o que acontece? Ele vai ler, ele vai perceber, espera aí, tem algo aqui que não tinha na outra medicação do semestre passado, do mês passado. A medicação do mês passado tem todos esses componentes, de tanto eu tomar, eu já me ambientei com essa medicação, e nessa composição aqui, aí ele vai, pega a bula da medicação passada que ele tomou e a bula presente, ele vai comparar, e aí ele vai perceber que alguém usou de má fé e que alguém interferiu naquela medicação, e ele vai ao médico para tirar a dúvida, e o médico vai dizer: rapaz, ainda bem que você fez isso, porque isso aqui era veneno. Então tudo isso é uma introdução para dizer do perigo do falso profeta. O falso profeta é alguém que mexe na palavra de Deus. É alguém que altera a palavra de Deus. É alguém que ensina de forma equivocada. É alguém que mexe, mas não abertamente. Ele mexe de forma sutil nos ensinamentos de Deus, transformando esses ensinamentos para que as pessoas possam estar ali seguindo-os e não percebam que estão na porta larga. E não percebam que estão caminhando para a destruição. Daí o grande perigo do falso profeta. E Jesus nos ensinou que no meio do seu povo, entrariam os falsos profetas. E ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então qual é o grande problema do falso profeta? É que ele parece. É que exteriormente ele é uma coisa, e interiormente ele é completamente diferente. Se você conhecer
os que a gente chama de grandes homens da fé, tipo Lutero, Calvino e tantos outros, você vai perceber que apesar deles terem sido mestres, profetas verdadeiros, eles tinham modos horríveis, tinham defeitos horríveis. Os historiadores nos contam que Lutero era alguém grosseiro, bruto, que era alguém mal educado, que almoçar com ele não dava para almoçar com ele por causa dos seus modos. Que ele não era muito, não sabia falar de forma politicamente correta. Mas quando você olha para Lutero, Lutero era um profeta de Deus. Quando se fala em homem como Calvino, você vai ver que Calvino, no grego, tem casos. Tem o caso nominativo, genitivo, ablativo, dativo, locativo, instrumental. Tem o acusativo e o vocativo. E muitos chamavam Calvino de caso acusativo. Muitos apelidaram Calvino de o acusativo, porque Calvino era radical demais. Calvino era radical demais. E o que acontece? E muitos, com raiva, na cidade de Genebra, começaram a colocar o nome dos cachorros de Calvino, porque ele era radical demais. E muita gente que não conhece Calvino pensa que Calvino era liberal, que Calvino, a pessoa era salvo para sempre, então podia fazer o que bem quisesse. Mas Calvino era tão radical, que o povo da cidade de Genebra, que queria viver com a vida dissoluta, passou a ter raiva e botar o nome dos cachorros de Calvino. E alguns amigos dele, sabendo que ele não poupava ninguém, passaram a chamar ele de caso acusativo. Mas são homens que mudaram a história da fé cristã. E outros tantos exemplos. Mas o falso profeta não é assim. O falso profeta, ele é completamente diferente. O falso profeta, ele tem bons modos. O falso profeta, ele anda elegantemente trajado. O falso profeta, ele parece piedoso. O falso profeta parece alguém que tem uma comunhão singular com Deus. O falso profeta é aquele que consegue passar uma imagem, vender uma imagem tão positiva, tão espiritual, tão perfeita, que muita gente diz: nunca vou chegar a ser igual a este santo, a esta pessoa maravilhosa. Eles conseguem camuflar, encobrir os seus defeitos. Então, Jesus diz que é como um lobo. E quando o lobo entra no rebanho, você já sabe, ele tem o desejo de devorar, de matar, de causar um estrago. Então, o propósito do lobo é o de causar um estrago.
Mas Jesus diz que ele vem coberto com uma pele de ovelha. Ele vem disfarçado. O grande perigo, segundo o grande perigo do falso profeta, com o falso ensino, nós já vimos que ele mexe no ensino. Mas o grande perigo é que ele é alguém que é invisível. Ele é alguém que você não sabe. Por quê? Porque ele vem disfarçado, ele não vem dizendo, eu sou o falso profeta, eu vim ensinar o erro, eu estou mexendo na palavra de Deus, eu estou torcendo a palavra. Não. É igual o grande problema nosso com os falsos profetas, é igual o do agente da lei. O agente da lei, todo mundo sabe quem é o agente da lei. Mas qual é o grande problema do agente da lei? É que ele não sabe quem são os criminosos. É que o criminoso sabe quem é o agente da lei. Mas o agente da lei pode estar conversando com o criminoso sem saber. Pode morar do lado do criminoso sem saber, porque ninguém tem na testa assim, eu sou do crime. Então, o falso profeta, ele vem disfarçado de ovelha. Então, a linguagem dele é uma linguagem de ovelha. É uma linguagem cristã, é uma linguagem religiosa, piedosa, certo? Ele é cortês, ele é amoroso, ele é manso, ele aparenta ser nota 10, irrepreensível. Só ele sabe que ele é lobo. Ninguém mais, porque ele está disfarçado de ovelha, então ele fala como ovelha. Então ele prega, ele ensina. Só que o grande problema é que ele vai torcer, ele vai mexer, mas não vai mexer escancaradamente. O grande problema do falso profeta é que ele mexe no ensino da palavra de Deus de forma tão sutil que para você perceber leva tempo. E outra característica do falso profeta é que ele diz o que eu e você queremos ouvir. Enquanto o verdadeiro profeta diz o que Deus quer que ouçamos e o que precisamos ouvir, o falso profeta, ele diz o que o ser humano quer ouvir. E não existe coisa pior do que alguém que te diz somente o que você quer ouvir. Ele consegue cegar, ele consegue ludibriar, ele consegue fazer com que a pessoa deposite nele toda a sua confiança. Você vê um homem ou uma mulher quando quer estragar o casamento de outro, ou quando quer conquistar aquela pessoa só pelo prazer da conquista. Então, ele diz simplesmente tudo que a pessoa gostaria de ouvir. Se
Se você observar nos filmes, nas novelas, nas minisséries, nos romances, se você for alguém que gosta de ler, você vai perceber que tem gente que é lobo em pele de ovelha, mas que diz tudo e que é sempre gente que aparenta ser bonzinho, preocupado, que tem um ouvido para ouvir, para ajudar, para socorrer, que está sempre ali em todas as horas, que aconselha, que compreende, que entende todo mundo. Então ele vai conquistando a confiança. Então, o falso profeta, ele é mentiroso. Ele é um engano. O verdadeiro profeta não esconde nada. O falso profeta, ele mexe na essência do ensino. Ele torce de forma sutil o ensino de tal maneira que a pessoa entra pela porta larga com a convicção de que entrou pela porta estreita. Ele se camufla de tal maneira que ele se torna invisível, enquanto que o verdadeiro profeta, todo mundo sabe quem é. O verdadeiro profeta, ele não encobre os seus defeitos. Ele não é bonzinho o tempo todo. Ele é gente. Ele é ser humano. Mas ele é verdadeiro. E o verdadeiro profeta, ele muitas vezes repele o povo, porque ele não diz o que o povo quer ouvir. Porque o verdadeiro profeta não diz o que o povo quer ouvir, mas o que o povo precisa ouvir, o que Deus quer falar. Então o grande problema é esse. E hoje nós estamos em um mundo cheio de falsos profetas. E como é que a gente faz para saber? Assim como a pessoa lê a bula, assim como o comandante lê o mapa, com bastante critério, com bastante cuidado, vendo cada item, conferindo o mapa, a bússola, conferindo a bula da medicação. Assim, se nós lermos a Bíblia com bastante cuidado, que é o nosso mapa, se nós examinarmos com cautela, é o que eu disse, dá trabalho, mas evita de morrer. Se nós começarmos a examinar as Escrituras com calma, nós vamos começar a perceber, aqui alguém mexeu. Aqui, e você começar a comparar os ensinamentos com os ensinamentos das Escrituras. Assim como aquela pessoa pega a bula do medicamento verdadeiro e confere com a bula nova, e você vai perceber que essas duas não batem. Então, se você quer descobrir o falso profeta, não adianta tentar conhecê-lo pela cara. Você tem que ver
como Jesus vai usar duas metáforas, a metáfora do lobo em pele de ovelha e a metáfora da árvore com seus frutos. Para nos ensinar a verdade sobre o perigo de estar comendo uma fruta que é venenosa, pensando que estamos nos alimentando. Sobre o perigo de estarmos com um lobo, pensando que estamos com uma ovelha. Então, como a gente faz? A gente começa a ver, já que ele está tão disfarçado que aos meus olhos ele parece ovelha, ele fala como ovelha. Certo? Então, ovelha aqui são os verdadeiros cristãos. Então, o que você vai fazer? Examinar o mapa. Examinar a bula cristã. E o que é? A Bíblia. Os ensinamentos de Jesus Cristo. E se você assim fizer, por mais que a pessoa tenha se disfarçado, por mais sutil que ela haja, você vai começar a perceber aqui desandou. E você vai perceber que existem duas coisas. Existem aqueles que interpretaram erradamente e ensinaram erradamente, mas não eram pessoas más, não eram lobos, eram ovelhas. Só que não quiseram ter o trabalho de estudar, preferiram o caminho mais fácil. E aí acabaram se equivocando. Porque se a gente não tiver cuidado, né, ao estudarmos as Escrituras, a gente faz uma espécie de caça aos falsos profetas. E aí todo mundo está na nossa mira e nós nos tornamos os caçadores de falsos profetas. E aí se torna uma febre. A gente não ouve mais a palavra de Deus, a gente só está procurando os falsos profetas, assim como aqueles exorcistas ambulantes que caçam demônios. Então tem gente que ele estuda para caçar falso profeta. E que sempre que alguém prega, sempre que alguém ensina, ele já está de olho onde é que vai errar. Onde é que vai errar. Esse aí é falso profeta. Então tudo para ele é heresia. Então o que acontece? Existe gente que ensina errado, mas não é má. Existe um monte de gente que leu errado, interpretou errado, mas fez assim por causa da ignorância. Porque não teve ou a coragem, ou condições de estudar, porque achou que podia interpretar a Bíblia por ele mesmo. Porque quando você vai interpretar a Bíblia, você tem que vencer 5 barreiras. A barreira autoral, você não tem mais um autor para perguntar, ó fulano, Jesus não está mais aqui presente conosco corporalmente. Então você não tem Paulo para dizer, irmão Paulo, o negócio é esse aqui que o senhor explicou, de vós sabeis o que o detém. Tem a barreira linguística. A Bíblia foi escrita em hebraico e aramaico e grego e traduzida para milhões, centenas de milhares de línguas, dialetos. Nós temos a barreira cultural, ela foi escrita numa cultura completamente diferente da nossa, onde as pessoas pensavam, viviam, agiam e viam o mundo de forma completamente diferente. Nós temos uma barreira geográfica, espacial. A Bíblia foi escrita em 3 continentes: Europa, Ásia e África.
Nós temos a barreira temporal. Ela foi escrita, o Novo Testamento, há mais de 2000 anos. Então, se nós queremos entender o que o autor disse, nós temos que superar estas barreiras. Então, isso dá trabalho. E muita gente não quer ter trabalho. Por isso compra gato por lebre. Por isso toma medicação que é veneno, pensando que é cura para seu corpo. Por isso houve ensinos que são ensinos danosos, sutis, que desviam da rota, mas que a pessoa não percebe. Olha, para você ter uma ideia, numa determinada igreja, um cidadão encontrou um livro esotérico e leu. E achou muito bonito, muito espiritual. E como ele era gente boa, comprou vários livros e distribuiu para os membros da igreja. E quase todos leram e gostaram e começaram a conversar sobre aquele livro. E poucos foram os que perceberam que o ensino do livro era diametralmente oposto à fé cristã. A maioria esmagadora achou o máximo. Alguns poucos, aqueles que tinham o trabalho de ler, de estudar, de ser pessoal, vocês estão completamente equivocados. Isso aqui não é assim. E foi difícil convencer aquele povo que aquele livro não era um livro cristão. Então hoje tem gente que está tão acostumada com o erro que é difícil você tirar aquela pessoa do erro. Que a pessoa está tão seduzida pelo falso profeta que tem gente que, se você tocar no nome dele, um monte de gente range os dentes para você no nome dela. Se você falar naqueles ensinos, as pessoas torcem a cara. Porque eles conquistaram de tal maneira, falaram o que a pessoa queria ouvir. E aí o falso profeta faz toda a destruição, sem perceber. E aí Jesus diz, cuidado. Cuidado com o falso profeta. Então, como é que eu identifico? Como é que um agente da lei identifica um bandido pelo crime que ele comete? Mais cedo ou mais tarde, o criminoso vai se mostrar um fora da lei. Ele vai pisar fora da lei. E o agente da lei que está atento sabe, peguei você, parecia ser uma pessoa tão boa, parecia ser... É tanto que você vai olhar pessoas que cometeram crimes hediondos. Quem conhecia diz, não pode, não dá. Eu já conheci pessoas que fizeram coisas erradíssimas, mas que você não dizia. Que eram pessoas assim maravilhosas, educadíssimas, pessoas assim que você dizia do bem. Isso aí eu coloco minha mão no fogo e depois você percebia, não, como é? Fulano? Tem certeza?
Então o falso profeta não dá para você ir pelo caráter que ele aparenta, pelas palavras. Você tem que ir, como disse Jesus, pelo fruto, pelo ensino, por aquilo que ele produz. Deus abençoe Abraão. Então, o falso profeta é aquele que você tem que comparar com as escrituras. A pessoa ensinou, diz que Paulo pregou em Tessalônica e o povo expulsou Paulo, queria matar Paulo. Paulo fugiu para Bereia. E lá, os judeus de Bereia, eles entraram para a história. Porque quando Paulo ensinava, eles pegavam as escrituras e conferiam se aquilo era verdade, se Paulo era ou não um falso profeta. E aí eles entraram para a história. Hoje tem muita gente que quer ser bereano. Então o que acontece? O falso profeta, ele vem e coloca veneno na comida. Ele vem e transforma a verdade em erro. E aí eu vou mostrar agora como é que Paulo e como é que os outros falaram dos falsos profetas. Então Jesus diz, acautelai-vos, porém, né? Ele está dizendo, entre pela porta estreita. Mas por que muita gente entra pela porta larga? Por causa do falso ensino. Ele diz, acautelai-vos, porém. Ele diz, você entrou pela porta estreita, tenha cuidado. Tenha cuidado, porque na porta estreita, lá na entrada ali, tem alguém falando para desviar você da rota. Tem alguém querendo mexer no seu GPS. Tem alguém querendo mudar o seu mapa. Tem alguém querendo ensinar você e que você nem vai perceber que mudou de rota. E aí Paulo, quando ele está se despedindo da igreja em Éfeso, que ele chamou a liderança, ele diz assim, ó, olhai por vós, Atos 20, 28, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. Então Paulo está se despedindo, ele não vai mais voltar a Éfeso. E ele passa por fora da cidade de Éfeso. De Mileto ele manda chamar a liderança. E ele diz, olha, tenha cuidado. Depois da minha partida. Então, com a saída de um líder que prima pelas escrituras, na ausência de alguém que busca interpretar e ensinar a Bíblia. Ramon, Deus te abençoe, Ramon Nilton. Quem ocupa esse lugar? Então, quando sai um verdadeiro profeta de Deus, os lobos fazem a festa. Então, Paulo está dizendo à liderança, olha, ocupem esse lugar. Tomem cuidado, estudem, ensinem, cuidem da igreja, porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Ele está dizendo, vai entrar aqui lobos cruéis. Quantas pessoas que têm, entre aspas, se convertido e a gente fica feliz e não sabe que ali vem um lobo. Quantas pessoas que mudam de comunidade e o povo fica tão feliz e não sabe que ali tem um lobo.
Quantas pessoas, Ivanildo, Deus te abençoe, Vanilde, ô bênção do céu, é fogo, meu Deus. Aí é labareda, aí é crente, aí é profeta de Deus verdadeiro. Aí é uma santa. Né? Essa aí é crente. Deus te abençoe, Vanildo, oh, que alegria. Né? Então hoje só tem gente assim, abençoada ainda, né? É o Abraão, é a Ivanilde de Labareda. Né? Então o que acontece? Ele diz assim, que não perdoarão o rebanho. E ele disse que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Ele está dizendo, se não houver quem ensine, se não houver uma liderança que instrua, que se preocupe com a doutrina saudável, com a verdadeira teologia de Theos, Deus, Logos, estudo. Se não tiver alguém que se preocupe em gastar tempo, em queimar pestanas, para estudar a palavra de Deus e procurar saber o que Deus realmente queria dizer, os lobos vão fazer a festa. E aqueles que estavam ali e que não se levantavam, porque tinha um pastor que iria refutá-los, que iria repreendê-los, que não permitiria que eles ensinassem o engano. Paulo diz, com a minha partida se levantarão homens do meio de vós. É de gente daqui, que até hoje estava escondida. Porque uma grande verdade que eu tenho visto nesses meus 57 anos de vida, e desde 20 que eu me converti, é que quando você tem na igreja um pastor, uma liderança que se preocupa com a palavra de Deus, que estuda a palavra de Deus, que gasta tempo aos pés do Senhor, que tem comunhão com Deus, os lobos ficam todos disfarçados. Os lobos estão ali na igreja, mas estão todos quietinhos. Porque eles sabem que na hora que abrirem a boca, levarão uma varada espiritual. Levarão uma cajadada espiritual. Então Paulo sabia disso. Sabia que em toda a igreja, onde tem gente que estuda, o lobo teme. O lobo sabe, rapaz, se eu falar aqui, esse aí descobre imediatamente, porque ele conhece a escritura, ele conhece a bula. Não dá para mexer no mapa, porque ele conhece o mapa. Então vamos esperar que ele saia, vamos esperar que venha um daqueles que diz assim, onde cair eu prego, daqueles que estão mais preocupados com as emoções do que com o caráter, e aí eles fazem a festa. Então Paulo diz, olha, e dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Qual é o objetivo? Para atraírem após si os discípulos. O falso profeta não quer o discípulo para Deus, ele quer o discípulo para si. A pessoa não é discípulo, não é seguidor de Jesus Cristo, ela é seguidor daquela pessoa. Ele é tão assim ludibriante que a pessoa acha que ele é uma espécie de mediador.
que a pessoa está do lado dele, fechou com ele e pronto mesmo. Então, a pessoa pensa que estando com ele, está com Jesus Cristo. Então, ele é tão maravilhoso, tão sutil, tão enganador, que a pessoa não ousa questionar seus ensinos. Ela só diz, amém, fala papai, fala Deus, porque atrai para si. Então você vai ver um monte de gente que segue líderes, que fala como eles, que prega como eles, que anda como eles, que segue os seus ensinamentos e que nem sequer conferem. Estão tão certos de que ele está certo e que não confere. E eu digo a você que me ouve, confira o que eu leio. Não acredite de cara em tudo que eu digo. Veja se é bíblico. Veja se eu estou citando as fontes. Pegue a sua Bíblia e compare. Leia o texto. Não acredite no que qualquer pessoa diga de um púlpito ou através da internet ou na sua casa. Seja bereano, porque senão você vai estar ouvindo lobos. Confira o que eu digo. Examine, diga-se, rapaz, hoje eu vou ouvir, de segunda a sexta nós temos um estudo bíblico no Sermão do Monte com o pastor Gilberto Rebouças. Eu vou conferir o que ele está dizendo, se isso é verdade mesmo. Se os textos que ele está lendo estão dentro do contexto, fazem sentido. Se o que ele está explicando sobre o Sermão do Monte, se ele pesquisou, se ele leu. Porque quando eu prego só da minha cabeça, eu sou exaltado. Quando eu não tenho a humildade de pesquisar, de ler livros, de ver como irmãos que trabalharam a vida inteira para compreenderem a palavra de Deus, pessoas que estudaram a geografia da Palestina, os costumes da Palestina, as línguas, pessoas que estudaram, por exemplo, você vai ver, se você pegar o Gênesis 1, tem assim, Bereshit bara Elohim vet hashamayim vet haaretz v'haita v'haaretz haita tohu vavohu v'hasher al pinei tehom v'ruach Elohim merahefet al pinei hamai vayomer Elohim vayechior. Aí você diz, pastor, que negócio é esse? O que foi que o senhor disse? Certo? Mas eu aprendi com homens que gastaram tempo para aprender hebraico, a língua em que foi escrito o Antigo Testamento, para que eu possa conferir se o que estão me dizendo é verdade ou não. Então isso dá trabalho, e muita gente não quer ter trabalho, aí é onde o lobo fica feliz. Porque você já imaginou um pastor que não leva as ovelhas para o aprisco, ele está com preguiça. O aprisco era feito de pedras, era o curral das ovelhas.
Os pastores trabalhavam botando uma pedra em cima da outra. Agora imagine quanto trabalho dava para você fazer um curral imenso para vários rebanhos no campo onde eles estavam. Então eles faziam de pedras um aprisco. E eles botavam espinhos rodeando o aprisco. E o pastor deitava na porta. Por isso é que Jesus disse, eu sou a porta. Para pegar a ovelha de Jesus tem que passar por cima dele. Por isso que crente não tem medo de praga, de maldição. Essas coisas nós já morremos para elas. E aí, agora você já imaginou aqueles pastores relaxados que dissessem assim, não, eu vou juntar pedra, botar força, pegar peso, cortar minhas mãos, pegar espinho, fazer esse muro, rapaz, só imaginar em quantas pedras nós vamos ter que juntar, botar uma em cima da outra, e botar de tal maneira que ela não cai em cima das ovelhas. Depois de rodear tudo isso, e aí, depois de cansado, ainda vou dormir na porta. Então, muitos diziam, não, vamos deixar a ovelha aí no campo. O lobo fazia festa. E nós temos hoje lobos fazendo a festa por conta de liderança que tem omissão ou preguiça, ou que acha que não precisa, ou que não deu a devida importância. Porque escutem o que eu vou lhes dizer. Grave isso na sua cabeça. Tudo na vida cristã depende daquilo que eu creio. Eu vou viver, eu vou me pautar, eu vou me conduzir, eu vou praticar, eu não vou fazer aquilo que eu creio. Não vou fazer o que é errado. Então, a minha crença é a base que sustenta todas as áreas da minha vida. Vou repetir. A minha crença é a base que sustenta todas as áreas da minha vida. Vou repetir porque eu acho de suma importância. A minha crença é a base que sustenta todas as áreas da minha vida e que me conduz. Então, se eu creio em Jesus Cristo e creio em sua palavra, esse Jesus, através de sua palavra, vai sustentar, nortear, balizar, guiar todas as áreas da minha vida. Então, antes de qualquer coisa, escute bem, antes de qualquer coisa, eu preciso conhecer e conhecer bem os ensinos de Jesus Cristo. Porque se eu vou me guiar, se toda a minha vida vai ser construída, estruturada sobre o ensino de Jesus Cristo, então eu não posso viver no eu acho. Eu penso que, fulano disse, Beltrano disse, não.
eu tenho que conhecer a Jesus Cristo e a sua palavra. Eu conheço pessoas, já tive amigos e ainda os tenho, que queriam conhecer o inimigo, queriam conhecer, e muita gente das batalhas espirituais querem conhecer as profundezas do capeta. E eu sempre digo, tanto na igreja como para os meus alunos, que se você e eu compreendermos a verdade de Jesus Cristo, o que sai fora dela é erro. O que não estiver em harmonia com ela é do diabo. Então eu não preciso gastar meu tempo pesquisando sobre demônios, sobre territorialidade, sobre maldições, sobre como o diabo age. Não. Eu preciso saber quem é Jesus e o que ele ensinou. E o que não bater com isso, eu rejeito. Então, se o ensino de Jesus é a norma para a minha vida e para a tua vida, se o ensino de Jesus é o mapa que guia a minha caminhada nessa terra, se as leis do reino são as leis para mim que sou súdito, então eu preciso, antes de mais nada, conhecer estas leis. Eu preciso conhecê-las a fundo. Para quê? Para que eu não ande fora delas. Para que as pessoas não torçam e eu não perceba. Para que eu possa obedecer. Como é que eu vou obedecer se eu não sei o que é reino? Como é que eu vou saber o que Jesus quer para o casamento se eu não conheço os seus ensinos? Como é que eu sei o que é evangelho do reino se eu não sei o que é evangelho, nem tampouco o que é o reino? Como é que eu posso fundar minha vida sobre algo que eu desconheço? Você vai ver que em toda a vida humana é assim. Não existe um médico que primeiro vai atender as pessoas para depois estudar, para saber como é que ele faz. Não. Você já imaginou? Você numa sala de cirurgia. Vou dizer você não, que tem muita gente que tem medo de palavras. Uma pessoa, para não afugentar nenhum crente medroso, uma pessoa numa sala de cirurgia, vai fazer uma cirurgia que o médico vai abrir do pescoço até o umbigo, e o médico chega para aquela pessoa, ela já está com medo, e o médico diz, tenha medo não. Eu não estudei, mas eu orei muito ontem à noite, e eu estou crendo aqui que Jesus vai guiar minha mão. Não se preocupe não. Eu assisti alguns vídeos na internet, eu dei umas lidas aí nos livros de medicina, e eu vou agora pegar aqui o basturi, ele não vai dizer nem bisturi. Meu amigo, quando você ouvir uma pessoa dizendo um negócio desse, você fica bom na hora, você se levanta dali, tira aquelas roupas e você sai correndo. Você diz, você é doido, doutor? Como é que eu vou dar meu corpo para o senhor cortar? O senhor que não estudou, o senhor que não entende nada. O senhor assistiu medicina onde? Há uns vídeos na internet. O senhor leu alguns livros? Foi. Então quer dizer que o senhor não fez uma faculdade que o senhor não conhece a fundo. Não, mas o Espírito Santo vai me guiar. Você dizer, não, doutor, o senhor está doido.
Se você não confia o seu corpo, como é que você confia a sua alma? Como é que você confia a sua alma a alguém completamente despreparado? Porque médico que não estudou podia até ter boa vontade. Mas ele vai cortar a artéria errada. Ele, quando passar o basturi, ele vai cortar o fígado, o coração, o pulmão, porque ele não sabe onde é que fica. Ele não estuda anatomia, nem fisiologia. Ele não sabe onde fica cada órgão, ele não sabe o que fazer. Não é? Assim, nós temos muita gente que está cortando o pescoço de gente nas igrejas. Espiritualmente falando, nós temos gente que está machucando vidas, que está destruindo, que a pessoa sai dali, ao invés dela sair sarada, ela sai machucada. Por quê? Porque a pessoa que está ensinando não conhece os princípios do reino, não conhece as estipulações, os ensinos de Jesus Cristo. E se eu não conheço, é claro que eu vou ensinar errado. E se eu não tenho humildade para aprender com outros, é claro que eu sou exaltado. E eu conheço gente que é exaltada, mas travestida de humilde, de espiritual. Que a pessoa é tão espiritual que ela só lê a Bíblia, que ela não lê outro livro. E aí, quando você vai ver os ensinos mais discrepantes, coisas que você pensa assim, rapaz, que você sabe que isso aqui vai causar um dano. Porque os danos podem ser espirituais, da pessoa pensar que está agradando a Deus e não está. Podem ser danos psicológicos. Igreja e religião mal orientada é fábrica de louco. Escute o que eu vou dizer. Religião e igreja sem ensinamento correto é fábrica de doido. A pessoa surta. É só você olhar para o Jim Jones lá nas Guianas. É só você olhar para o mundo evangélico hoje. É só você olhar para as notícias. É só você ver no YouTube aquele pastor que a mulher chega para ele. E o repórter vai lá entrevistá-lo. E diz, mas que história é essa do senhor adulterar com um membro da sua igreja? Porque não existe a palavra membra. É membro. Já ouvi muitos pastores dizer, pastor, tem uma membra lá na igreja. Não existe membro mesmo, só membro. O corpo não tem membra. O corpo tem membros. Então, como a ovelha sua, ele disse, rapaz, ela teve um sonho, ela veio me contar que ela teve um sonho e que nesse sonho ela adulterava comigo e ela disse que era Deus que estava mandando. E o pastor disse para o repórter, e eu fui orar. É para a gente chorar, mas eu fui orar para saber se aquilo era de Deus. Olha, um pastor que ainda precisa orar no negócio desse. Meu amigo, é como diz nas garras da patrulha, pode um negócio desse? Não dá, meu amigo, não tem condição. Um pastor que tivesse as leis do reino, ele dizia, olha, a irmã está equivocada. Isso não foi sonho.
de Deus, isso foi um desejo do seu coração, que você vem alimentando, que pode ser um desejo que surgiu espontaneamente, mas vem da sua natureza caída, a qual a irmã não deve alimentar, deve riscar da sua mente. Eu sou um homem casado, temente a Deus, e não tenho nenhum desejo pela senhora. A senhora precisa de ajuda, mas não a minha. Procure, vou passar para a senhora um obreiro nosso, muito espiritual, muito estudioso, que vai aconselhá-la junto com a esposa dele, para que a senhora supere esse desejo proibido, porque ter desejo proibido, todo mundo tem. O negócio não é ter desejo proibido, é dar vazão a esse desejo. Agora, pega um pastor, que além de não conhecer Bíblia, quando ouviu a mulher dizer que tinha um sonho com ele, já também nutriu, alimentou o desejo de deitar com ela. Por isso ele vai orar. E ele diz que encontrou a resposta no livro do profeta Oséias, onde Deus manda o profeta vai e adultera com ela. Aí o repórter diz, mas onde é que o senhor encontrou a resposta de Deus dizendo que o Senhor devia dormir com essa mulher, deitar com essa mulher casada da sua igreja? Ele disse, aqui, encontrei na Bíblia, a Bíblia diz, vai e toma uma mulher e adultera com ela. Vai, toma uma mulher e adultera com ela. Aí o repórter pediu a ele a Bíblia e disse, o senhor pode me dar a sua Bíblia para que eu leia o texto? Aí disse, pois não, está aqui. Veja que um ser carnal, que está doido para deitar com a outra, vai pegar até a Bíblia. E aí o repórter disse, mas não tem aqui o que o senhor está dizendo. Não tem aqui, vai e toma uma mulher e adultera com ela. Não tem isso. Está dizendo, toma uma mulher adúltera. O senhor não viu esse acento aqui? Já imaginou? Confundir um adjetivo, adúltera, com verbo. Adulterar. E assim nós temos um monte de gente que não compreende nem sequer a sintaxe e a morfologia da língua portuguesa. Imagine da grega e da hebraica. Você imagina se ele chegasse assim, lendo assim, enarquer no hologos, kai hologos em prostonteon, kai teos em hologos. Ele ia ficar maluco. Se nós queremos uma vida cristã saudável, uma vida cristã que nos leva ao céu, uma vida cristã que agrada a Deus, uma vida cristã, porque senão nós vamos pensar que todo mundo é falso profeta, nós vamos viver numa neurose coletiva. Nós precisamos conhecer o mapa. Precisamos conhecer a Jesus e a sua palavra. E aí quando você estuda o Sermão do Monte, se você não assistiu aos estudos passados, está tudo aqui no meu Face e no YouTube. Tem lá um versículo, a gente leva uma hora e tanto explicando. Para que você, eu vou transformar isso em livro, para que você possa aprender. Então, quando você começa
a ter intimidade com as Escrituras, quando você começa a ler e a buscar, e eu quero entender, quando Jesus diz, tem fome e sede de justiça, quando você começa... Agora, nós temos um monte de gente que já não está mais com fome. Nós temos um monte de gente curiosa que só liga para a gente, pastor, eu li isso aqui, eu não entendi. Pastor, dá para o senhor me responder quem foi a mulher de Caim? Eu sou casado, eu quero lá saber da mulher alheia. Pastor, o dilúvio foi total ou foi apenas numa parte? Meu irmão, eu tenho 57 anos, o dilúvio aconteceu há muito tempo, eu não sou tão velho assim. É gente que só pergunta bobagem. É gente que não pergunta como é que eu posso ser um melhor filho de Deus. Como é que eu posso desempenhar um papel no reino. Qual a vontade de Deus, pastor? A grande pergunta é, nós temos maturidade espiritual? Nós temos maturidade espiritual? Nós temos que perguntar se nós temos maturidade espiritual. Se nós temos condição de dizer assim, olha rapaz, quanta gente que vive hoje, que se vai casar vai perguntar ao pastor. Se vai arrumar um emprego, vai perguntar ao pastor. Se toma determinado refrigerante, vê lá, alô, diabo. Se pega um lápis de cor para criança, risca lá o Xuxa. Que tem medo de maldição, que acha que está endemoniado, que é supersticioso. Quanta gente que creu em falso profeta, que dizia o que ele quer, que disse tudo o que ele queria ouvir, que não mostrou e não indicou os erros dele. E aí ele idolatrou aquela pessoa. Glória a ele. Louvado seja ele. Mas Jesus disse, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos de ovelhas. É só a pele. Interiormente são lobos devoradores. Olha o que o apóstolo Pedro diz. E também houve entre o povo, falando do Antigo Testamento, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresia de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. Olha aí, ele diz, haverá falsos mestres. O que esses falsos mestres vão fazer? Introduzirão encobertamente heresias de perdição. Primeira coisa, eles não vão pregar fora da Bíblia. Eles vão ter a Bíblia como base. Mas junto com a Bíblia, eles vão introduzir, mesclar heresias, ensinos falsos, de forma encoberta, de forma camuflada, de forma que você precisa conhecer bem a verdade para não ser enganado. E ele diz, e qual é a segunda coisa? E negarão o Senhor que os resgatou. Por exemplo,
quando eu creio na tal cobertura espiritual, que eu preciso de um determinado apóstolo, para ser a minha cobertura espiritual, eu estou negando a Jesus Cristo que me resgatou, porque Ele e o Espírito Santo já me cobrem. Quando eu creio que existem maldições na minha vida, hereditárias, após eu ter sido regenerado, eu estou dizendo que a obra de Jesus não foi perfeita. Que Jesus fez algumas coisas, mas outras ainda estão ali. Que eu não sou nova criatura, como diz o apóstolo Paulo. E se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Então elas passaram, mas não passaram todas. Ficaram algumas maldições que alguns pastores ainda precisam quebrar. Então eu estou, de certa forma, negando o Senhor. Então quando eu estou seguindo pessoas que ensinam diferente, diverso do Senhor Jesus Cristo, eu estou negando a Jesus para me associar a essa pessoa. Então eu estou fazendo uma escolha de dizer, Senhor, ele está fora da tua palavra, e eu não estou nem aí, eu não quero nem saber, eu estou com ele e não abro. Eu não vou examinar se o que ele está dizendo é verdade ou não, porque nós somos pessoas pragmáticas. Nós temos aquele negócio, se funciona, então é porque é de Deus. Ah, passou uma rosa, o demônio caiu, é de Deus. Não importa se tem na Bíblia, se não tem, para muita gente o que vale é se funciona. É o pragmatismo. Funcionou, pronto. Então passou o manto, bebeu a água ungida. Ficou bom. Então é de Deus. Funciona. Então olha o que Pedro diz. Negaram o Senhor que os resgatou. Isso aqui Pedro está falando, a princípio, do gnosticismo incipiente. Aí ele diz assim, e muitos seguirão as suas dissoluções. Muitos. Pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Ele diz, esses que passaram para o outro lado, vão blasfemar do caminho da verdade e vão atrair para o caminho da verdade blasfêmia. É tanto que hoje pastor é achincalhado, zombado, ridicularizado, motivo de piada. E ele diz assim, e por avareza, que é filargueria, que é o amor ao dinheiro, por amor ao dinheiro farão de vós negócios com palavras fingidas. Os falsos profetas, eles têm como motivação o dinheiro, o lucro, o ganhar. E cada ovelha tem o pastor que merece. Se você é ganancioso, vai encontrar, vai gostar e vai procurar um que ofereça aquele que der mais. Farão negócios de vós. Então, vai ser a igreja balcão, o mercadejamento da palavra. Paulo diz, nós não somos mercadores da palavra. E não adulteramos. E adulterar lá, a palavra em grego significa, era usada por aqueles homens que compravam 1 litro de vinho e colocavam um monte de água para gerar 3, 4 litros. Era um vinho adulterado. E quanta gente adulterou a palavra de Deus. Ele está pregando, mas já não é mais a palavra. Ele está falando, mas já não é mais a palavra. Ele está ensinando, mas não é mais a palavra de Deus, é a dele. E muita gente não consegue mais perceber isso, porque está fascinado. Paulo chega na Galácia,
E os Gálatas estão fascinados pela mensagem dos judaizantes. E Paulo diz assim: quem vos fascinou, diante do qual Jesus foi pregado como crucificado. E o verbo grego lá é bascaino, e bascaino quer dizer quem vos endemoniou, quem vos embruxou, quem vos enfeitiçou, quem lançou sobre vós um encanto, para que vocês fiquem assim, paralisados. E hoje nós temos gente assim, que parece que está enfeitiçada, que parece que está encantada, hipnotizada, que não consegue ter senso crítico, que não consegue aprender, que estão fazendo negócios com palavras fingidas. Ele diz: sobre os quais de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. 2 Pedro 2, de 1 a 3, você pode ler o capítulo todo que vai estar falando dessa turma. O grande problema do falso profeta é porque ele está dentro do curral das ovelhas. O pior ataque não é o ataque externo. O pior ataque é o ataque interno. É quando pessoas ditas serem membros, pastores, líderes religiosos, estão dentro de uma comunidade ensinando o que a Bíblia não ensina. E aí, por nós também não estudarmos, o que acontece? Todo mundo acaba no prejuízo. O diabo se alegra, porque veja, o diabo foi tentar Jesus. Jesus não disse: eu te repreendo. Moisés escreveu 5 livros. O último livro, Deuteronômio, que ele quer dizer, esse é o nome dado pelos tradutores da Septuaginta, ele quer dizer Deuteros, segundo, e nomos, lei. Então, era uma repetição dos discursos, das pregações de Moisés para a geração nova. Porque a geração que saiu do Egito morreu no deserto, e eles andaram 38 anos para nascer uma nova geração com fé, para entrar na terra prometida. A geração antiga, só 2 entraram, Josué e Caleb, nem Moisés entrou. Mas a nova geração que nasceu no deserto, descontaminada das heresias do Egito, essa geração agora tinha o livro de Deuteronômio com um resumo dos principais ensinamentos mosaicos para a nova geração. E aí, quando o diabo vem tentar Jesus, Jesus está faminto, Jesus está morrendo de fome, já está a ponto de desmaiar. E lá na Palestina as pedras parecem pães. E o diabo chega e diz: transforma estas pedras em pães. Jesus diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele está dizendo: só como quando Deus liberar, só como quando Deus der o aval. Ele está usando o texto de Deuteronômio. Aí o diabo vai para a área psicológica, leva Jesus para o alto templo, e ele cita a Bíblia. Tem gente que coloca o Salmo 91, a Bíblia aberta no Salmo 91, para expulsar o diabo. Ou na porta. Eu sugiro que você arrume outro salmo, porque esse salmo aí o diabo conhece. E o diabo usa o Salmo 91 e diz: salte daqui, porque está escrito: aos teus anjos. Olha, o diabo cita até a Bíblia.
porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Ele está citando o salmo que o pessoal usa para afugentá-lo. É porque as pessoas não conhecem a Bíblia, meu irmão. Teus anjos darão ordem a teu respeito para que te sustentem. E você não machuque o pé numa pedra. Está dizendo, olha rapaz, olha a multidão que está lá embaixo para adorar. Se você descer, pular daqui, imediatamente os anjos vão te segurar. E já imaginou a glória que você vai ter descendo, hein? Agarrado por anjos? Todo mundo que está lá embaixo vai acreditar em você. O templo vai fervilhar, todo mundo vai querer conhecer o homem que desceu do céu e veio trazido por anjos. Mas aí Jesus diz, também está escrito. Jesus não era aquele que acreditava em toda exegese, hermenêutica, traduzindo interpretação, citação de versículo solto. Jesus disse, você citou um versículo, eu vou citar outro. E quem conhece a Bíblia é assim. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo não tendo mais como tentar Jesus, nem no físico, nem no psicológico, vai para o espiritual. Jesus está em cima de um alto monte, ele mostra todos os reinos do mundo. Todos os prazeres, todas as glórias, todas as riquezas, tudo que o mundo tem de melhor para oferecer. Tudo que existe à parte de Deus. E o diabo diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares. É bênção em troca de adoração. Os falsos profetas hoje fazem isso. Prometem bênção em troca de adoração. E aí o diabo diz, basta. O diabo está dizendo o seguinte, no plano de Deus, para você ter, Jesus, vitória e sentar no trono, você tem que passar pela cruz. No meu não, é fácil. No meu é a porta larga. No meu basta você se curvar, me adorar e eu te dou. Aí eu te dou os reinos do mundo todo, você vai aproveitar tudo. Tudo que o mundo oferece. Então, não precisa você passar pela cruz. E hoje, uma das maneiras de você encontrar falso profeta é que eles oferecem o trono, mas sem passar pela cruz. É que eles só pregam bênçãos, mas não pregam que para a gente ser abençoado, a gente tem que passar pela cruz. Não pregam que antes do trono vem a cruz. E aí Jesus não quis esse caminho sem a cruz. E ele disse, vai de Satanás, porque está escrito. Gegraptai, está escrito. Ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele servirá. Como foi que Jesus venceu? Foi com a Bíblia. Foi com um livro só. E é com a Bíblia que nós vamos triunfar sobre os falsos ensinos, sobre os falsos profetas. Amanhã nós continuamos. Amanhã, se Deus assim nos permitir, então seja alguém mais criterioso. Seja alguém guiado, normatizado pela palavra. Seja alguém que se interessa em conhecer a palavra, porque toda a sua vida pode estar ruindo. Porque o seu mapa pode estar todo riscado. E é como a irmã, eu acho que é Fernanda. Não é para a gente dizer assim, bênção. É para a gente dizer assim, misericórdia, meu Deus. Que tipo de cristianismo é esse? Que qualquer pessoa para fazer direito se mata de estudar,
Para ser engenheiro, ela se mata de estudar, porque senão ela derruba prédio e mata a gente. Ela derruba casa e mata a gente. Porque senão, ele não conhecendo as leis, ele sendo advogado, ele vai deixar que o inocente seja punido e que o ímpio seja liberado. Como é que eu e você podemos negligenciar a leitura das Escrituras e o estudo das Escrituras para normatizar nossa vida? Porque se um erro de cálculo de um engenheiro der errado, a ponte desaba. E você não vai querer estar em cima de um viaduto quando ele desabar por causa de um erro de um engenheiro que não quis estudar. Você não vai querer ser condenado por causa de um advogado que não estudou, que não levou a sério e por isso fez a sua defesa e você foi condenado sendo inocente. E você não vai querer se destruir, perder sua alma, descobrir que andou errado, porque nunca teve a coragem de examinar a Bíblia, porque acreditou nos outros, porque viveu deitado eternamente em berço esplêndido, porque achou que estudar era para gente como eu, que ensina teologia, porque achou que podia viver uma vida cristã sem estudar, porque achou que podia viver o cristianismo sem conhecer a Escritura e o Cristo. Nós não podemos. Se nós queremos viver um cristianismo autêntico, porque sem a Bíblia, meu amigo, nós não sabemos orar. Mas quando você tem a Bíblia, você diz assim: Pai, ensina-me a ser pobre de espírito. Pai, ensina-me a chorar por causa dos pecados. Que você vai ver tudo isso explicado no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças, tudo minúsculo. Rebouças com U. Você vai dizer: Pai, dá-me mansidão. Você vai ter motivo para orar. Você vai dizer: Pai, eu tenho sido tão agressivo. Eu tenho andado tão irritado, tão nervoso. Dá-me mansidão. Você vai aprender a cantar. Você nunca mais vai cantar aquela música. Olha como o negócio é sério. Há uma música que diz assim, e ela é até ritmada: lá vem Faraó, Faraó morreu, quem chegará primeiro? Faraó, Deus. E o povo canta, e eu vou para pregar por esse mundão de meu Deus. E eu vejo as pessoas dançando, e animadas, e alegres, e batendo palmas. Meu amigo, que Deus é esse que está em perigo de perder a corrida para um faraó morto? Lá vem Faraó, Faraó morreu, quem chegará primeiro? Faraó, Deus. Que Deus é esse? E está numa Fórmula 1 espiritual, Deus e o Faraó. E a gente está cantando. Aí a gente diz assim: eu quero de volta o que é meu. Como é, menino? Eu quero de volta o que é meu. Jesus levou o que era meu. Aos sonhos que foram embora. Meu amigo, Jesus não existe para que eu chegue lá com uma lista de sonhos e ele satisfaça os meus sonhos. Você está equivocado. Jesus não é o gênio da lâmpada. Paulo disse:
eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus, que morreu por mim e se entregou por mim. Jesus diz: se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, e a cruz ali não é marido bêbado, não é filho drogado, é morrer com ele. É morrer com ele. Então a gente diz: eu quero de volta o que é meu. Não, meu. Quando você converte-se a Jesus Cristo, não é mais o que é seu, é o que é dele. É assim: qual a tua vontade? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então não são mais os meus sonhos, são os teus sonhos. Então eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores. Aí a gente lê isso. Aí logo depois, na nossa incoerência, entra o grupo de louvor, que nem ouviu a leitura. E que ela entrou aqui, mas ele estava preocupado, era já com o acorde. Com o instrumento está afinado. Então a pessoa lê. Um chegou e leu e disse: bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores. Aí o outro começa, assim que terminou a leitura, aí ele começa: peguei os inimigos e os atravessei. Com meu Deus eu salto muralha. Aí a gente diz assim: como? A gente diz: como é, menino? Rapaz, se você começar a prestar atenção, você vai ver, rapaz, a incoerência é grande. Você vai dizer: homem de guerra é Jeová. Como é, pai? Como é a história? Acabou de dizer bem-aventurados os pacificadores, e agora o primeiro louvor que vem é: peguei os inimigos e os atravessei. Eu dou uma tropa. Aí eu salto muralha. Aí a linguagem já passou de pacificação para beligerante, belicoso. Aí a gente não entende mais nada. E se uma pessoa tiver bom senso, ela diz: rapaz, não estou entendendo é nada. Não estou entendendo é nada. Certo? E a pessoa ainda diz assim: eu vou louvar o hino. Não é nem a Deus. Meu amigo, leia a Escritura, porque quando você lê a Escritura, você sabe cantar, você sabe orar, você sabe viver, sabe dizer, você não precisa estar perguntando, você sabe. Você sabe. Você tem vontade de deixar a mulher. Aí você é um cristão. Aí você diz: espera aí, vamos lá. Vamos ver qual é o ensinamento de Jesus. Os fariseus chegaram para Jesus, no 19, vai ter isso lá, sobre o divórcio. E ele disse: Senhor, é lícito repudiar a mulher? Jesus disse: só se houver adultério por parte dela. É o que a gente chama de cláusula de exceção. E Paulo chega e diz o seguinte: o marido não deixa a esposa. Se deixar, fique sem casar. Ou se reconcilie. Então existem duas alternativas: fique sem casar ou se reconcilie. Então a pessoa não precisa mais perguntar a ninguém. É assim: eu estou com vontade de deixar a mulher. Eu tenho condição de ficar só a minha vida toda. Eu tenho condição de ficar só a minha vida toda. O casamento está dando mais certo. Eu tenho condição de ficar só. Eu não vou daqui a pouco estar pegando fogo e atrás de outro. Tem condição de eu me reconciliar? Porque eu já sei quais são as alternativas. Houve sexo, mas você vai ver lá. Não é assim, só: a mulher adulterou. Não.
tem que saber se o bonitão também não cooperou para o adultério dela. Assista lá. Então, quando você lê Bíblia, quando você estuda a palavra de Deus com profundidade, você aprende a orar, a cantar, a pregar. Você não prega mais sermão de 3 pontos, lê o texto, sai do texto, nunca mais volta para o texto. Então, vamos nos voltar para as Escrituras. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E Oséias diz: o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Então vamos buscar o Senhor, vamos conhecê-lo, vamos amá-lo, e o que estiver fora da sua palavra. Porque o que foi a Reforma Protestante? Dia 31 de outubro de 1517 rompeu a Reforma Protestante. O que foi a Reforma Protestante foi, em essência, porque teve política, teve um monte de coisa por trás, mas em essência foi um retorno à Bíblia. É que percebeu-se, numa linguagem, numa leitura comparativa, que o ensino da Escritura e o ensino da igreja da época divergiam. Que a Escritura ensinava uma coisa e a igreja dizia outra, e os reformadores tiveram peito de dizer: nós vamos fazer isso aqui. E hoje, quando eu prego em cultos do aniversário da Reforma Protestante, eu prego sobre reformados que precisam de reforma. Então, devido aos falsos profetas terem disseminado tantas heresias, tantos ensinos equivocados, nós estamos precisando, como nunca, de um retorno às Escrituras. Então, até amanhã, ao meio-dia. Deus abençoe, fique com Deus e não perca. E me ajude a divulgar. Então você pode copiar e colar e enviar para os teus amigos. E tem lá no meu canal quase 400 sermões, aulas, certo? Gilberto Rebouças, tudo minúsculo, no YouTube. E aqui embaixo, quando terminar, deixa o teu comentário. Então, um abraço, Nilde, um abraço, Fernanda, um abraço para todo esse povo bonito, lindo de Deus. E eu espero que Deus tenha falado com vocês. Que Deus tenha falado ao seu coração. Porque o nosso objetivo aqui é estudar, sem ofender ninguém, mas nos chamando a uma reflexão. Nos chamando a ver que tipo de cristianismo é o meu, é o seu. Não é só o do outro. É uma reflexão minha. Eu quero saber se eu estou nos caminhos do Mestre. E é isso que eu espero que você tenha. Porque o meu objetivo é examinar. É olhar assim e dizer: Jesus, estou indo. Se eu estou indo, então, muito obrigado. Me dê força para que eu continue. Se eu estiver errado, onde eu estiver errado, me corrija. Eu não estou para corrigir os outros. Meu objetivo não é me preocupar com a vida alheia. Meu objetivo é ver o meu cristianismo. Deus abençoe. Um beijo no coração. Todos, de segunda a sexta, ao meio-dia, eu espero você. Deus te abençoe. E lá você vai encontrar todo tipo de estudo da palavra de Deus. Um abraço, beijo no coração, até amanhã.